Bueno, muy bien, entonces les damos la bienvenida a este webinario. La verdad son 5 webinarios que estamos organizando, que ya están organizados y empiezan hoy con Laura Piccone. Después tenemos otros webinarios que ustedes seguramente ya conocen porque recibieron la información. Y el tema de los webinarios es una preocupación con temas de la interculturalidad, sobre todo. Por eso pusimos interculturalidad en foco, material didáctico, porque las especialistas, las personas que van a hablar con nosotros, son productoras de material didáctico, y también la evaluación, la investigación, porque investigan, y la formación docente, porque todas las personas, los colegas que van a hablar, se dedican a la formación docente. Bueno, veo muchas caras conocidas, mucha gente que ya nos encontramos en varias formaciones, en varios lugares. Otras personas no las conozco, pero les agradezco muchísimo la adhesión, la presencia en este webinario. Bueno, yo soy el profesor Richard y voy a ser el mediador en los webinarios y coorganicé con Secretaría de Extensión de la Facultad de Lenguas, junto con las cátedras de Lengua Portuguesa 1, 4, el taller de Lectura y Expresión Escrita, y también la cátedra de Lectocomprensión y Lengua Extranjera 1 de la Facultad de Lenguas, estos webinarios. Y la charla de hoy está a cargo de Laura Piccone. Ustedes ya la vieron, ya puso música, ya está animando, ¿no? Está ahí presente. Es profesora de portugués, Laura, y se recibió en el Lenguas Vivas, que es el Instituto de Enseñanza Superior Juan Ramón Fernández, 2008, y también trabaja en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de Banfield y también de Lanús, y dicta lengua, gramática, historia, literatura, fonología. También dicta un taller de producción de materiales didácticos, y también trabaja en un profesorado de inglés, que es el de Lanús, ¿bien? Y ahí trabaja con inglés segunda lengua extranjera, y también trabaja con un taller de portugués en el 3er año. Es diseñadora de materiales, y yo les dije hoy que es pionera porque tuvo el ímpetu, ¿no?, de producir un material didáctico y ponerlo en el mercado, y digo mercado entre comillas porque sabemos cómo es el tema, para socializar sus saberes, y hoy está acá en este webinario para hablar del tema de la interculturalidad, que está vinculado, yo creo, supuestamente creo, con su obra, ¿no? También trabaja en la plataforma educativa de las escuelas plurilingües de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el proyecto de escuelas plurilingües en el año 2019, actualmente 2020. Bueno, y es autora y editora del libro Portuguesia, Enfoque Intercultural, para la enseñanza del portugués como lengua extranjera para hispanohablantes, y fue publicada en mayo de 2019. Y también se recibió como especialista en educación con orientación en investigación educativa, realizado en la UNLA. Bueno, les voy a robar unos minutitos más, porque creo que es importante hablar que estos webinarios, ¿no?, los encuentros virtuales que estamos haciendo, se realizan con docentes de Brasil y de Argentina, y como ya les dije, son especialistas renombrados en la producción de material intercultural para la enseñanza de lenguas. También son investigadores y también son formadores de formadores. Y los lineamientos de esa perspectiva son los lineamientos de una perspectiva plurilingüe e intercultural, desde la cual el docente de lenguas debería transformarse en un mediador sociocultural y posibilitar la interacción no solo con la lengua cultura propia, sobre todo con las lenguas del otro.
En este sentido, la interculturalidad pasa a ser un elemento central en la enseñanza de lenguas, sobre todo en sociedades cada vez más multilingües como las nuestras, donde la diversidad cultural está siempre más presente. Y nos encontramos en contacto constante con personas de distintas lenguas y culturas. Y a raíz de eso, debemos estar preparados para estos contactos multilingües, plurilingües, interculturales, y fomentar la comprensión y la pluralidad en pro de la desaparición de comportamientos etnocéntricos que niegan a otras lenguas, a otras culturas, que niegan la propia cultura, la propia lengua, y busca a muchas veces privilegiar culturas impuestas. Los aportes de Laura y de todos los demás colegas que impartirán cada una de sus charlas en los webinarios que estamos poniendo en marcha, vienen de encuentro a este objetivo. Entonces, ojalá podamos, desde sus aportes, reflexionar. Y por eso las charlas son 40 minutos de exposición y después 20 minutos de charla. Ustedes pueden hacer las preguntas directamente en el chat, vamos viendo conforme se van desarrollando. Por supuesto, no vamos a tener tiempo para trabajar con todas las preguntas, pero vamos a ver cómo podemos ir trabajando con las preguntas que ustedes van haciendo. Les pedimos que durante la charla los micrófonos estén apagados, como la mayoría lo tiene ahora, porque genera un eco muy grande y porque está siendo grabado también, y eso facilita la calidad del sonido y también la presentación. Bueno, muchas gracias, y paso la palabra entonces a Laura, la expositora. Éxitos, y gracias, Laura, por tu generosa aceptación en compartir tus saberes, y gracias a todos por la participación. Si me permitís, Richard, antes que comiences, acá estoy, no sé si me ven. Ah, ya está, María Josefina. María Josefina. Simplemente quería darles la bienvenida muy cortita y luego ya me retiro. Yo soy Josefina Díaz, la prosecretaria de Extensión de la Facultad de Lenguas. Y bueno, les quería dar la bienvenida, decirles que estoy muy agradecida y muy contenta de la gran convocatoria que ha tenido esta actividad, y muy contenta de poder realizarla en el marco de las actividades de extensión, y esperemos que sea una de las muchas tantas otras que podamos organizar en conjunto. Si bien, bueno, esta modalidad virtual de alguna manera nos ha obligado un poco a tomar estas decisiones en cuanto a la modalidad en sí, creo que a la vez acorta muchísimo las fronteras y, bueno, permite que hoy personas de distintos lugares del país y de distintos países puedan unirse y, bueno, y disfrutar de los webinarios de la mano de Richard y el resto del equipo. Así que les doy la bienvenida y, bueno, cualquier consulta estamos a disposición, Richard. Nada más que eso. Muy bien. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por el apoyo de la Facultad de Lenguas y también porque, de cierta manera, es lo que siempre necesitamos, ¿no? Trabajar siempre de la mano de extensión para que llegue a más gente. Y como dijiste, acá tenemos gente de todos lados, y creo que los resultados, ¿no?, de eso es que lo virtual nos acerca también de alguna manera y muchísimo. Muchas gracias, Josefina. Gracias. Muy bien, paso la palabra entonces a Laura. Ok. Boa tarde para todos. Como vão vocês? Eu posso falar em português ou podemos falar em espanhol? Não sei se a maioria fala português, se preferem falar em português, que eu fale em português, ou falar em espanhol. Em português, pode sim, vou sair e entrar, bem. Português, preferem todos? Façam assim com o dedinho. Então, professor Richard, posso falar em português? Pode, tranquilamente. Bem, perfeito. Português, todo mundo gosta de português. Imaginava, mas não sabia. Eu preparei esse material aqui, que eu vou apresentar para vocês, em espanhol, porque
na verdade, a Universidade de Córdoba tem a Faculdade de Letras, portanto, não sabia se todo mundo ia ser de português. Então, por isso é que eu preparei em espanhol, mas tudo bem, tá? Perfeito. Bem, todo mundo pode ouvir bem? Estão escutando perfeito? Bem, então. Bom, o Richard já me apresentou, eu estou debutando como palestrante, portanto, tem que me ter paciência, aqueles nervos da primeira vez, mas bem, o assunto é assim. Quando eu comecei, perdão, justo me pasa. Quando eu pensei em escrever o livro, o primeiro que pensei, quando eu me formei, quando eu acabei de me formar na universidade, no Línguas Vivas, eu disse, eu gostaria no futuro de preparar um material didático. E bom, 10 anos depois, ou 12 anos depois, tive a oportunidade. Mas o que mais me interessou, e as coisas não vêm por acaso, é que justamente toda essa experiência que eu tive dando aulas durante todo esse tempo me ajudou, de certa maneira, a vivenciar aquelas necessidades dos alunos, dos professores, das professoras. Então, com essa experiência é que eu entrei na especialização. É louco, porque, na verdade, eu preparei primeiro o livro e depois entrei na especialização. E foi engraçado porque a professora de metodologia da pesquisa me disse, mas, Laura, você já fez o material? Sim. Ah, então tem a metade do trabalho já feito. Então, bom, a ideia é assim, eu primeiro escrevi o livro e depois fiz a especialização. Bem, então, vamos começar. Bem, aqui, todo mundo pode assistir bem, todo mundo pode ver, perfeito. Eu pergunto, porque é um costume do professor pensar naquele que está recebendo informação. Bem, então, aí eu pensei, verdadeiramente, quais seriam as representações sociais a respeito de uma cultura para poder compreender quais seriam as de uma língua-alvo a ser ensinada e aprendida. Sim? Então, essa foi uma primeira pergunta, perdão. E vocês sabem que as representações sociais têm a ver com aquela questão, quando nós, docentes, ensinamos português, qual o motivo, qual a motivação que tem esse aluno em entrar nessa cultura, nessa língua estrangeira, e quais seriam aquelas representações sociais pelas quais esses alunos entraram e se sentiram interessados em um estudo do português. E, claro, normalmente eu perguntava, assim, durante muitos anos na universidade, por que se inscreviam em português, se sei lá o quê. E, então, para quebrar o gelo, a gente começa perguntando coisa alguma. E todo mundo falava daquelas representações típicas, sim? De carnaval, samba e futebol, tá? E então, eu que tinha estudado tantos anos história, literatura e sei lá, tantas outras assinaturas, eu dizia, bom, aqui eu tenho um trabalho bastante grande para fazer, tá? Bem, então, poderíamos dizer que temos as representações construídas dentro de um país, sim? Ou seja, nós, argentinos, o que pensamos quando pensamos em estudar uma língua estrangeira? E, neste caso, o português. Qual a representação que aparece dentro da nossa sociedade? E quais são aquelas que aparecem dos outros países, né? As que estão construídas fora do país. Então, aí já começamos a ter uma dualidade, sim, entre o local e o global. Bem? Então, seria interessante, como eu coloquei aqui... você não fala português, Micaela? Você entende? Bem, eu falo devagarinho, então.
Talvez seria necessário, seria interessante revisar quais são aquelas práticas que nós fazemos como docentes na hora de mostrar uma atividade, de, digamos, quebrar o gelo e oferecer para o nosso aluno alguma questão intercultural para que cada um de nós se sinta representado. Tá? Então, aqueles imaginários sociais, aquilo que eu coloquei aqui, sim, o típico, eu vou diminuir aqui e colocar maior aqui. Bem, então, nós temos aí as típicas, futebol, praia, samba, garotas, sim, a natureza. Então, sempre falamos que o português não forma parte, ou pelo menos a representação social diz que não formamos parte das línguas de prestígio. Por quê? Porque as línguas de prestígio são aquelas que servem para comércio, para que se fala na maioria dos países, como, por exemplo, o inglês. Bem, mas, segundo Daben, ele fala em classificações arbitrárias e naturalizadas entre a imagem e percepção. Então, aqui entramos numa questão de que qual é a minha imagem individualmente e qual seria a imagem da minha sociedade, sim? Então, não é o mesmo. Eu, morando aqui na Argentina, eu tenho uma imagem do que é o português, do que é o Brasil e a comunidade dos países de língua portuguesa. Mas porque eu me formei para isso. Mas aquele aprendiz, aquele aluno que vai participar das aulas, tem a sua opinião formada também. E que vai ser totalmente diferente a opinião de um colega. Então, aí deveríamos ver qual seria a imagem de cada um e a percepção, porque não é o mesmo, sim? Então, é como quando, depois vamos falar da fonética e da fonologia, não é o mesmo. Bem, depois, do ponto de vista antropológico, e eu analisei a partir de Laraia, que tem esse livro que se chama Laraia, Cultura, um conceito antropológico. Ele fala de uma questão, de uma outra dualidade, que não é imagem e percepção, mas fala da diversidade biológica contrapondo com a diversidade geográfica. Então, fala que, justamente, o homem, como um ser biológico, analisado desde o ponto de vista biológico, evidentemente vai ter sua construção, seu corpo vai estar dividido de diferente maneira. Por mais que somos todos iguais, vai ter certa questão que é inegável, que vai dividir aquelas questões físicas entre mulher e homem. Tá? E ele diz que há uma diversidade biológica, mas que a diversidade geográfica é muito maior ainda. Então, nós podemos dizer e ter imagens e conceitos e preconceitos do outro e o outro de mim. Então, aí se amplia muito a percepção de cada um, tá? Bem, então aqui eu quis marcar a língua de prestígio, engole uma menor e assim vai, assim por aí vai, né? Bem. Então, qual o propósito da minha pesquisa? Bom, entre os propósitos, que são mais, mas bem, temos formar seres críticos, cuidar o manifesto, comunicar e identificar, e comunicar-se e identificar-se. E, por último, revisar a transmissão de saberes, dos saberes, tá? Então, aqui temos aí um mergulhante aí pesquisando informação, procurando informação, né? Muito bem. Então, a primeira premissa, digamos, formar seres críticos. Bem, todos nós somos docentes, ou a maioria vai ser, em todo caso, se são estudantes. Então, sempre se fala de formar seres críticos. O que significa isto? Que eu quero que meu aluno, através do conhecimento, em todas as assinaturas,
possa formar a sua opinião e transformar a sua opinião, não somente formar a sua opinião, porque talvez já tinha uma opinião formada, mas que esse conhecimento que atravessa a formação docente possa modificar, de certa maneira, positivamente, talvez, aquela opinião prévia, aquele preconceito, ou aquela imagem e aquela percepção que este aluno traz nos primeiros dias. Então, aí falei em desenvolver formas de pensamento frente às desigualdades que, segundo Pennycock, fala que estão alinhavadas, sim, a problemas de linguagem e educação em geral. Então, eu vou mostrar aqui, e eu tenho aí um par de alunas que vão se emocionar, porque nunca viram, como uma marca de interculturalidade, numa aula que eu gravei faz muito tempo, faz mais ou menos 8 anos, sim, de como eu trabalhei com os alunos para aprender uma técnica. Em realidade, o objetivo da aula era trabalhar os gêneros textuais, neste caso, era as histórias em quadrinhos, tá? Então, a ideia foi assim, eu passei um conto para eles, sim, não sei se vocês conhecem, a Bia Bedran. O pescador, o anel e o rei. Era uma vez um velho pescador que vivia pelo mar cantando a sua cantiga de fé. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Mesmo quando ele não pegava nem um peixinho, ele cantava sem perder o seu entusiasmo. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Então, a partir desse vídeo que eu coloquei para eles, esse dia, eu pedi imaginar, como são alunos que ingressam sem conhecimento quase da língua, então era uma maneira de aproximar eles ao léxico de um conto e também de não se sentir incomodados na hora de produzir. Então, eu coloquei esse conto, eles tomaram ideia de algumas frases, de algumas palavras, e eu pedi para eles trabalharem os personagens do conto. Então, foi assim. Bem, não vou passar tudo porque é bastante extenso, mas a ideia era que eles imaginassem esses personagens que escutaram e que pudessem construir esse personagem, aquela aprendizagem do léxico, mas primeiro com as mãos, para depois passar para o texto escrito. Então, a ideia foi essa, e, na verdade, foi interessante porque apareceram frases como o rei é mais alto que a mulher, o pescador, como podemos fazê-lo? Com roupa, como seria? O rei pode ser loiro, ou pode ter franja. Então, foi interessante porque eles falavam aquelas coisas em espanhol, mas, além disso, o que eu prestava atenção era justamente aquela representação que nós temos do que deveria ser um rei, do que deveria ser um pescador, sim, as imagens que não se
que muitas vezes estão forjadas em nós sem a gente perceber, sim? De como deve ser o assunto. Então, foi muito interessante eu resgatar aquelas palavras, aquelas opiniões deles. Bem, muito bem, vamos passar. Bem, assim, vocês podem ver, perfeito, né? Não. Bem, então aqui a outra particularidade era cuidar o manifesto, sim? Então, que coisas estão manifestadas dentro da língua portuguesa e que coisas estão implícitas. E aqui poderíamos ir entrando naquela questão de como a interculturalidade poderia aparecer de maneira implícita e de maneira explícita nas atividades e nos materiais didáticos, tá? Então, como eu gosto da questão da antropologia, sociologia e filosofia, então, eu sempre parto do conceito de cultura, sim, que poderia ser estudado a partir das diferentes ciências, tá? Então, nós sabemos que cultura pode ser uma língua, pode ser cultivar, que também no dicionário aparece como cultivar, e também poderia ser um organismo vivo. Então, a língua, como nós sabemos, é viva. Enquanto se fale, em qualquer parte do mundo, está viva, certo? Portanto, forma parte de um organismo vivo. Então, por isso é que eu escolhi aqui a germinação de uma plantinha, tá? Então, coloquei sobre produção e transmissão de saberes, sim? Ao eu colocar água na planta, eu transmito, que coisa? Água, e ela pode crescer, pode germinar, pode... Bem, e depois nós temos o que contrasta com a natureza. Então, que coisas pertencem à cultura que contrastam com a natureza? Então, pensemos, talvez, nós pensamos que contrasta a cultura do outro. Se um árabe come e faz um arroto, não é muito elegante para nós, mas para ele, sim. E se ele come ou não com garfo, e nós comemos com garfo e eles não. Então, o que contrasta com a natureza? O que é natural para um e o que é natural para os outros? Então, aí partimos como fala Darwin, que vocês têm aqui, na boca desse humanoide, está o nome do Darwin, que ele justamente pensava naqueles padrões aprendidos e desenvolvidos, como que a cultura é isso, aquilo que eu aprendo e desenvolvo à medida que passam os anos. Bem, desde a antropologia e a biologia, se fala que a cultura é um mecanismo adaptativo, sim? Então, os seres humanos, a biologia, vocês sabem, foi evoluindo de maneira tal que hoje podemos fazer coisas que antigamente o homínido não podia fazer. Bem, agora vamos para aí. Então, aqui, eu vou fazer fincapé nas tradições e no que normalmente nós aprendemos com a família. Então, depois, na hora de se comunicar e identificar, nós sabemos que desde a ciência não existem fronteiras, que varia o contexto, que o modo de usar a língua, o léxico, temos variações diastráticas e diatópicas, que são aquelas que vão marcar variantes regionais, que vão falar de certo grupo etário da população. Pode ser que eu conheça palavras que falava minha avó e hoje uma pessoa de 15 anos não conhece essa palavra. E também temos outras variantes que têm a ver com neologismos inventados dentro da família, sim? Então, tudo isso forma parte da cultura e pode evidenciar, e eu posso perceber se é de onde é, de que parte é, se é do norte do Brasil, do sul do Brasil, do centro-oeste, de que região estaríamos falando.
Perfeito. Então, também, neste caso, aqui, por exemplo, nós todos conhecemos a garrafa e a mensagem. Portanto, se eu não sei inglês, não interessa, porque eu já conheço isso com antecedência, tá? Então, justamente, a minha ideia é trabalhar com conceitos que todo mundo conhece, ou a maioria conhece, e depois, justamente, achar qual o elemento, qual a peça fundamental para dizer isso com o código da outra língua, a língua alvo. Bem? Depois, também falamos que aquela língua alvo está falando de uma identidade. Então, aí começamos a mistura entre a minha identidade, como falante, como hispano-falante, e a identidade do brasileiro, e aí abrimos um leque de diversidades dentro da comunidade dos países de língua portuguesa. Portanto, vamos descrever características, elementos sociais de cada lugar, de cada pessoa, de cada grupo, sim? Então, por isso é que eu coloquei aqui as células, porque eu acho que a identidade parte justamente, sim, com o conceito de célula, a célula como família, a célula como sociedade e uma célula maior como país. Bem? E nela se contém toda a informação que nós possuímos como seres humanos e como falantes e como, digamos, portenhos, de alguma maneira, sim? Bem, também falamos que uma língua é veiculizada através de sua literatura, de suas músicas, roupas, comidas. E, bom, isto também já falei, sim? Médio social em que se fala, idioletos. Por exemplo, eu tenho filhos que têm palavras que eu nem sei o que querem dizer. E eu moro na mesma época, no mesmo lugar, na mesma cidade. Mas tem a ver com variantes que tem a ver com a idade, ou com o grupo. Ou, se talvez, eu falo com um médico e ele me fala, não sei, porque... termo científico. Sim, um termo científico, então eu não vou entender, por mais que eu moro aqui, igual do que ele, mas não conheço aquela forma de falar, né? Então, é interessante pensar esse tipo de coisa na hora de ensinar. Bem, aqui eu me baseei basicamente no livro, no autor Vygotsky, que trata justamente do construtivismo. E ele fala nos andaimes, sim? E que cada um de nós, cada um de nossos alunos, vai estar num nível diferente, que nem todo mundo entra e é heterogênea a sua formação, certo? Então, o que nós, como professores, deveríamos fazer é justamente fazer uma análise prévia, uma avaliação do grupo com o qual trabalhamos e ver de que maneira vamos abordar as nossas aulas, né? Então, aqui Vygotsky fala da internalização das funções psicológicas superiores, sim? Como eu imagino que a língua, como construo uma frase, é igual ao espanhol, é como em inglês, é uma língua românica, portanto, a estrutura do enunciado, da oração, é semelhante, é diferente, como é que é? A relação entre o aprendido e o desenvolvimento lúdico, sim, entre instrumento e símbolo. Por exemplo, aqui, quando eu marquei os alunos preparando as personagens do conto, sim, era uma maneira de preparar eles para, como dizer, vestido, franja, cabelo, toda a questão de léxico, e como começar a incorporar esse léxico, de alguma maneira que seja significativa. Bem, pensamento e linguagem, posteriormente, a formação dos conceitos. Se eu digo, não sei, por exemplo, hoje estava numa aula e falei de metonímia. Então, os alunos me disseram, professora, não sei o que é metonímia. Então, eu aí comecei a explicar, sim, falando em aspectos verbais. Bem, depois eu trabalhei com Barbosa Moreira,
desde a pedagogia, e aí vai aparecer outra dicotomia, que vai ser entre didática e currículo. Sim? Então, afirma que o ensino se efetiviza e se materializa nesse currículo e nessa forma de dar aulas. Então, temos que fazer foco nisso. Por quê? Porque justamente como eu apresento a minha aula, vai colaborar mais ou menos para realizar esse trabalho e alcançar aquela meta que eu me proponho para eles, para meus alunos, né? Bem, e desde a psicologia cognitiva, Vygotsky fala em mente e percepção, do que falamos anteriormente. Bem, perfeito. Aqui para a antropologia, então aí começamos, aquelas células que estão aqui, eu imaginei aquelas células do corpo, mas neste caso imaginei a interculturalidade como a mistura, como a união entre essas células. Aqui seria Brasil, Argentina, poderia ser qualquer outra língua. Então, o que eu trago desde minha família, desde minha criação, sim? Que costumes, que hábitos, que tipo de forma de falar, qual o volume, e depois tudo que a sociedade, de alguma maneira, me impõe. Como devo ser, como devo responder. Então, aí, também é interessante fazer fincapé para nossos alunos que temos uma forma de falar, formal, informal, dependendo com quem eu estou falando, sei lá, tudo aquilo. Sim, aqui temos, depende também das religiões, dos conceitos, das formas de ver. Então, esse mecanismo adaptativo que falávamos desde Laraia, desde a biologia, também eu uni quando apresentamos dois países, duas línguas diferentes, mas da mesma origem, e que coisas seriam compartilhadas. Que conceitos são globais e que conceitos são locais. Então, na hora de conhecer esse tipo e de diferenciar aquilo, identificar, se eu trabalho com elementos que são afins a todo mundo, aí vou poder incorporar elementos da gramática, da fonética, do âmbito pragmático discursivo, sei lá, do gênero textual. Então, meu aluno vai poder entrar de maneira mais confortável, mais simples, mais tranquilo, e não se confrontar assim com um exercício fixo e ter que fazer e responder e esteja bem. Então, eu penso que partindo daquilo que já conheço, é só encontrar qual o código que me ajuda a incorporar aquilo que já conheço. Tá? Agora já passamos dos 30. Já passamos dos 30? Bem, perfeito. Então, conhecimentos adquiridos e compartilhados pelo ser humano. Aqui seria a questão já evolutiva, sim, aqui temos mais de um país, mais de uma sociedade, e entram a cultura, a comida, vestimenta, a sociedade, tá? Bem, vamos passar para o objetivo geral da minha pesquisa é como foi o ensino de português como língua estrangeira. Tá, ótimo, 10 minutos. Bem, então, como foi e como é o ensino de língua estrangeira e de que maneira estão presentes a interculturalidade nos exercícios? Então, eu imaginei um mar e dentro do fundo do mar os paradigmas teóricos e os materiais didáticos estão como apoiados nele, sim? Mas tem métodos, programas e conteúdos que já não se adaptam à sociedade de hoje. Talvez sim para outro tipo de sociedade, mas não para a sociedade de hoje. Então, precisamos procurar de que maneira adaptar estes métodos ou conteúdos, ou de que maneira misturar, tomar coisas que se prestam e que outras coisas não prestam.
Bem, depois temos a interculturalidade, aqueles paradigmas que estão implícitos, sim, e explícitos. O que é interessante é fazer refletir os alunos sobre a língua, sobre o conceito de língua, porque a partir disso, eles vão compreender de que maneira eu vou ressaltar certo tipo de exercício. Bem, então, é interessante marcar que a língua como cultura implica uma análise da interculturalidade como ponto de saída. E tomei aqui uma frase de Freire que diz: é impossível uma educação neutra a serviço da comunidade, a dos seres humanos em geral, mas vazia de significação nas suas políticas educativas, sendo insensíveis às culturas dos sujeitos envolvidos, perdão, se me mescla. Bem, muito bem. Agora, vou mostrar o que eu fiz. Sim, como era isto? Vamos apresentar. Bem, assim. Então, aqui eu vou mostrar, eu não vou ver vocês, mas vocês vão me ver. Esperem só um minutinho, estas questões técnicas. Muito bem, aqui eu apresento o meu livro. Eu pensei nessa capa porque justamente os portugueses estão navegando sob as ordens do rei, mas também temos aí o Pero Vaz de Caminha, que está escrevendo como é a travessia. Por isso é que se chama português, e IA, que é um neologismo entre português e travessia, portuguesia. Então, no mapa vocês podem perceber aqui que temos uma sociedade já desenvolvida e se aproxima a umas terras que ainda não têm esse mesmo desenvolvimento do que a Europa. Bem, desejamos que Portuguesia Enfoque Intercultural seja um convite à descoberta das emoções mais incomensuráveis, pois é delas que nossa alma se alimenta. Bem-vindos. Então, meu livro está orientado ao ensino de português como língua estrangeira e como livro de consulta e revisão para aqueles que queiram, professores e alunos. O público-alvo é jovens e adultos iniciantes. O objetivo geral é ensinar português de maneira pós-comunicativa e intercultural. Pós-comunicativa, eu nomeio aquela questão de o comunicativismo de Almeida Filho, que é justamente utilizar uma frase em contexto, contextualizada, e intercultural, que é incluir o social naquela questão da comunicação. O lugar da língua seria a contextualização, a mediação dos aspectos socioculturais e afetivos na hora de criar um discurso. O objetivo específico é conhecer as diferenças entre o código oral e o código escrito da língua portuguesa. Refletir sobre a língua-alvo, ou seja, fazer que o aluno faça uma reflexão metalinguística sobre a língua de origem e a língua a língua-alvo a que vai aprender, e, a partir de estruturas comparadas, ver como se coincidem ou se diferenciam. Desenvolver uma nova relação para a interpretação do novo sistema de significantes na fala e na compreensão textual. Bem, códigos, estratégias aprendidas em contexto, se pretende desenvolver e criar situações autênticas que representem a cosmovisão do sujeito que aprende. Bem, para cada atividade eu criei ícones, sim, eu criei além das 4 habilidades, eu fiz um apartado que diz reflexão intercultural. Portanto, uma vez que o aluno passa através das 4 habilidades em cada capítulo, vai ter como uma espécie de portfólio no final, que vai ser esta etapa de reflexão intercultural.
músicas, ampliação, revisão e autoavaliação, vai ser parte também da reflexão intercultural. E um olha só que chama atenção para aquelas questões bem diferentes entre as duas línguas. Bem, os cores é para identificar em que unidade eles estão. Aqui, por exemplo, temos uma fotografia, uma captura da tela da unidade 6, a Rosa dos Ventos. E, por exemplo, eu coloquei desse lado da direita, para que o aluno possa folhear o livro e já imediatamente encontrar a cor, já identifica a unidade e também identifica que vai trabalhar, como e através de que texto. Bom, com ilustrações, que também pretendem estimular a ampliação da temática e dos conteúdos, através da competência comunicativa. Eu trabalhei, não sei se vocês vão ver aqui, com ilustrações autênticas também. E, bem, aqui vocês têm. Vamos passar, porque o tempo é... Bem, aí eu falo do enunciado, do discurso, as 4 competências, aí estão marcadas no livro, e eu utilizei o código QR, perdão, Q não se diz em português, saibam, QR, para justamente ouvir as tarefas. Bem, vocês podem escanear com o celular e podem obter aquela informação. Aí tem diferentes modelos, bem? Muito bem. Então, estamos na hora, Richard? Não posso ler as mensagens, tudo junto não posso fazer. Tem bastante coisa, né? Bom, muita coisa. A gente sempre prepara mais do que é. A gente prepara, ensaia, e quando apresenta, sempre passa um pouco mais. Acontece com todo mundo. Bem, eu prefiro ter de mais a menos, hein? Sempre tem um pouquinho a mais. Bem, muito bem. Então, você me diz, Richard, como continuar? Você terminou a apresentação, aí termina. Eu também para fazer um joguinho, mas não sei como... Eu acho agora que é necessário, vamos dar o tempo para as perguntas. Para alguma pergunta, algum diálogo, algum comentário, né? Bem, que quiserem fazer. Eu vi que havia uma que era, né, no chat, que a Soledade Fontana comentou sobre a questão da língua em uso, né? Como seria isso da língua em uso dentro da obra, né? Da sua obra. Claro, como seria a língua em uso? Mas língua em uso, e colocou ponto de interrogação, né? O que seria que você, dentro da obra, né, do seu livro? Bem, já mesmo vou para a resposta. Aí, vamos fechar, e eu vou abrir. Por exemplo, a língua em contexto, vocês poderiam trabalhar, eu vou compartilhar. Só um minutinho. Bem, aí vocês podem ver, aqui temos o livro, não sei se se vê exatamente, mas, por exemplo, língua em contexto, eu preparei aqui numa unidade, regras básicas da boa convivência, pensando nos adolescentes, sim? Então, aqui eu pensei, quem chega, por exemplo, vamos fazer assim, para mostrar como é que funciona a língua em contexto. Tá? Então, eu tenho aqui no meu celular, procuro o QR, então eu faço assim, escaneio. Quem chega, cumprimenta. Então, quem vai embora, se despede. Quem recebe um favor, agradece.
Quem promete, cumpre. Quem ofende, se desculpa. Quem não entende, pergunta. Quem tem, compartilha. Quem não tem, não inveja. Quem suja, limpa. Quem não curte, respeita. Quem ama, demonstra. Quem não vai ajudar, não atrapalha. Quem quebra, conserta. Quem pede emprestado, devolve. Quem fala contigo, responde. Bem, se entendeu, né? Então, aqui o exercício está justamente tudo misturado, mas o áudio está em ordem. Então, o aluno que tem que fazer é justamente incorporar aquela questão da vida cotidiana, sim, daquilo que já conhece, porque na família se aprendeu, tá? Mas achar qual seria o que corresponde. Passa de audiocompreensão Claro. para a produção. Claro, passaria da audiocompreensão para a produção escrita. Por quê? Porque depois aqui, o propósito dessa lição é ensinar os paradigmas, o paradigma dos verbos regulares, tá? Então, e marcar aqui a vogal temática, eu marquei, não vou dizer que é a vogal temática, mas eles vão incorporar, de certa forma. E como vão incorporar? Então, eu peço, na coluna 1, eu copiei os verbos como aparecem no diálogo, mas aqui eu explico esse paradigma e eles vão ter que colocar o infinitivo para justamente não confundir, porque vocês sabem que o paradigma dos verbos da segunda conjugação, no pretérito perfeito, depois trazem problemas, sim? Se eu digo, nós bebemos café, e nós bebemos café, como eu sei quando acontece a ação, se eu não ensino qual é o paradigma dos verbos? Por quê? Porque podemos confundir com o espanhol e vamos dizer, bebemos, bebimos, certo? Então, podem chegar a prestar confusão. Então, se eles aprendem este paradigma, depois vão poder adquirir qualquer tipo de verbo, vão poder identificar, não, é de segunda, não, é de terceira, então é com E, com I, sei lá. Bem, isso seria um modelo. Não sei se responde à pergunta da professora, ou não sei, aqui estou vendo. Foi uma pergunta de Soledad Fontana. Bem, não sei se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Valéria, os áudios, esse áudio gravou o Pablo, sim, é verdade. Mas tem áudios de 12 pessoas diferentes, entre nativos e não nativos, todos professores. Mas eu quis, a partir dos áudios, também mostrar aquela forma de incorporar todas as vozes. Porque eu, como argentina, eu não vou falar exatamente como fala um brasileiro, nunca na minha vida, por mais que eu goste, ou um português. Sim? Então, a ideia é, eu falo assim porque eu sou argentina, e eu aprendi da melhor maneira possível, tá? Então, os áudios também, e esse seria, digamos, o que eu quero comentar para meu aluno. Você não deve ser brasileiro e colocar o traje, não sei, e dançar samba, não, nem todo brasileiro bebe café, nem todo brasileiro gosta do samba, então, a ideia é marcar e ser um pouco mais abrangente, né? Muito bem. Gostar de samba a gente pode gostar agora, né? Saber dançar é outra coisa, né? Muito bem. Não é o mesmo, hein? Exatamente. Não podemos fazer tudo na mesma. Muito bem. Alguma outra pergunta? Se não, eu tenho um joguinho para vocês. Querem fazer um joguinho? Vamos ver? Bom, vamos ver. Eu tenho que compartilhar a tela outra vez. Bem, vamos para lá. Então, vamos para aqui. Então, vamos passar para o joguinho. Quem de vocês tem... Espera um momentinho. Aquele aplicativo para escanear o QR. Vocês têm? A ideia é assim. Você pesquisar, quem tiver, perfeito. Se não, tudo bem, faço eu. Por exemplo, eu aqui preparei este
que forma parte não do livro, senão de uma... Ai, Deus! Forma parte do apêndice lexical que eu preparei, tá? Bem, então, aqui, por exemplo, vai falar esse QR, que eu leio, e depois faço aqui, pim, e me leva para aqui. Então, hipocorísticos ou de nomes próprios, tá? Então, aqui eu vou colocar de homens, por exemplo, masculino, não sei se vocês podem ver, aí diz Chico, Francisco, Mané, Manuel, Rafa, Seca, José Carlos, Cezé, C, José, e assim, tá? E de mulher. Então, o aluno pode ir para o léxico através do QR. Sim? É um léxico à parte, que não estaria tratado no livro, mas vocês poderiam trabalhar também, sim? Como para completar certo tipo de lições. Depois, hipocorísticos de diversas palavras. Por exemplo, eu vou ler dindo, dindinho, padrinho de batismo, dinda, dindinha, avó, vovó, titia. Formas de tratamento que provém das épocas, da época colonial. Então, aí, sinhá, sinhacinha, nã, iaiá, moça. E outros que provêm de verbos ou de pronomes ou de advérbios. Tudo, tudinho. Sim? Aí tem todo, tudinho. Mesmo, mesminho. Bem, benzinho, amorzinho. Santinho. Eu tinha um professor que, quando nós espirrávamos na sala de aula, dizia Santinha. Bem, muito bem. Então, a ideia é, aqui temos um modelo de uma das unidades. Aí, a ideia seria, nestas, que vocês possam escanear e me dizer de onde provém, ou de que fala cada QR. Então, vocês deveriam escanear, aí eu posso colocar maior ainda. Aí, vocês poderiam escanear com o celular. Quem tiver a possibilidade, me diz de que fala esse QR. Se ninguém tem a possibilidade, posso escanear eu e digo. Alguém tem a possibilidade? Ainda não, eu estou tentando descarregar o Ahora ya todos hacemos pedidos, pero aplicativo. es porque vos no usás. Bem, por exemplo, essa. A primeira. Essa vai falar em comidas. Então, pizza, sopa. Aí temos frango, bife, bem, peixe, tá? Então, eu trabalhei toda a questão de vocabulário, que normalmente perguntam os alunos, e mandei para o QR. Então, dessa maneira, eles podem trabalhar o vocabulário, que não faz falta que eu diga o que é. Eles poderiam até procurar aqui diferenciei o peru do frango e coloquei aí a carinha do peru, porque senão não tinha imagem semelhante. Bem, mas a ideia é trabalhar justamente dessa maneira o léxico. E a comida como fato cultural. E também, claro, aqui o colega me ajuda. Aqui temos também a comida como uma questão intercultural, que poderíamos trabalhar também. E outro tínhamos os hipocorísticos e a comida. Bem, todo mundo tem uma maneira de ser nomeado na casa, assim, Laura, Lali, Lau, sim? Então, é uma questão também cultural. Hein? Eu sempre perguntei, por que os jogadores de futebol, todos, ou a maioria, tem inho em português? Era uma pergunta que eu sempre me fiz, né? Bem, muito bem. E, para terminar, aqui temos
O segundo, que vem a caminho, sim? Aqui temos a unidade 1, se vocês têm tempo, eu posso ir passando alguns exercícios. Aí coloquei uma linha do tempo para... Bem, e, bom, para me despedir, eu agradeço sempre ter viajado para a Bahia, para Salvador, e ter aquela aproximação tão interessante com a cultura deles, tá? Todo ano, na segunda quinta de janeiro, amarro no braço a fitinha de cetim. Depois vou atrás do cortejo seguindo as baianas, pedir proteção ao Senhor do Bonfim. Oh, 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 oh. Pedir proteção ao Senhor do Bonfim. Peço por meus companheiros, peço pelo meu amor, peço por quem me fez bem, até peço por quem o mal me desejou. Peço por toda essa gente que não se esquece de mim, e com muita devoção vou pedir proteção ao Senhor do Bonfim. E com muita devoção vou pedir proteção ao Senhor do Bonfim. Oh, 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 pedir proteção ao Senhor do Bonfim. Bom, gente, Bem, então, bom, Laura, né? O tempo está aí já chegando ao sim. final. Imaginei, não podia ver tudo, mas imaginei que já estava bem. Ficou evidente, né, o seu, vamos dizer assim, a sua predisposição em poder, né, primeiro deixar claro quais são as suas bases teórico-metodológicas para a produção de um material, né, e depois você também, acho que mostrou, evidentemente, um pouco dessa obra que já está, né, disponível, para que a gente possa ter acesso, né, logicamente que é uma obra, né, que com todo, né, direito, ela tem o seu investimento e nós podemos colaborar com a Laura nesse sentido, né. Com certeza, todo material didático, ele é um apoio, né, ao ensino daquilo que nós queremos ensinar, né. No nosso caso de língua portuguesa, nós sabemos que há carência de materiais didáticos, e nós sabemos que, se não havia, agora há também, porque a Laura está colaborando, e é um grãozinho de areia que se diz, né? E podemos dizer que esse grãozinho não é tão pequenininho assim, né? É um material que já está no livro 2, bem, e vale a pena fazer uso. Nós sabemos que podemos enriquecer nossas aulas com diferentes materiais, aqui é uma proposta, né? Então, eu quero agradecer muito a Laura, porque eu tenho certeza que o material que ela produziu vai levar, né, os nossos estudantes a descobrir o outro, a descobrir a alteridade, bem, através de uma dinamicidade de atividades, a partir do que ela quis mostrar para nós nesse pouco espaço de tempo que tivemos, de uma dinâmica que está presente com o uso das tecnologias também, né, e com a criatividade. Eu acho que há muita criatividade em jogo aí, desde o desenho, né, propriamente dito, do material, vamos dizer assim, desenho gráfico do material, bem, a sua materialização, a empiria dessas ideias, bem, e bom, fica o meu agradecimento, Laura, pela sua contribuição, né, e pela sua, vamos dizer assim, dedicação tão forte, tão evidente, né, na produção de materiais, e está faltando muito isso na nossa área de português, né, poder, e eu faço meia culpa, né, poder produzir também para socializar tantos materiais necessários que são, vamos dizer assim, constantemente solicitados em diferentes áreas, né, do ensino de português.
foi muito difícil de fazer, porque, na verdade, nós sempre temos aí a visão do outro, o que vai dizer, o que vai pensar, e os erros, e isto e aquilo. Mas, bem, como hispano-falante, eu fiz o melhor que eu consegui fazer. Bem, mas você fica tranquila com isso. Eu vou cortar um pouquinho, porque quando o Luiz Rosa apresentou o primeiro livro de fonética dele, também choveram críticas, né? Porque é um livro que faz repetir, faz repetir, faz repetir. Então, com uma professora que hoje mora no Brasil, nós comentamos e ficou assim muito forte comigo, diz assim, não havia material, e há um material de fonética. E hoje tem mais de 5, 6 livros, né? Bom, e você também está nesse caminho. Então, eu acho que nós não temos que ter o medo do outro, e sim, né, esse encontro com o outro que você marca vai aparecer. O seu livro, quando cai na sala de aula, ele vai dar resultados, né, X, X1, X2, X3, X4, e muitos que você nem esperou, né? Até mesmo da parte do professor, porque também o que eu considero que é interessante, talvez para o professor, não é secundário, não é interessante, o tema, né, através do qual eu ensino tal coisa. E, bom, mas é o que eu pensei. Depois, quem quiser, pode sentar e começar a escrever outro tipo de material. E vai ver que não é fácil, não. Não é fácil. É super interessante. Então, agradeço a todo mundo por ter aqui estado assistindo a minha apresentação. É a minha primeira vez, portanto, eu peço desculpas se talvez eu provoquei alguma coisa que vocês não gostaram, ou alguma pronúncia errada, mas são os nervos também, tá? Muito bem. Bom, um aplauso e muito obrigado, né? Muito obrigado. Bom, obrigado a vocês também pela participação, né? E fiquem atentos, porque vamos mandando os links dos próximos eventos. Muito obrigado. Obrigada para todo mundo. Obrigado. Que bom, interessante. Richard,